assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeite, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, verso 18, ainda assim me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom, né, gente? Abacuque vivia em um tempo, ele estava vivendo em um tempo um tanto quanto difícil, complicado, principalmente para quem buscava um relacionamento com Deus, uma santidade, ou buscava até mesmo ser um instrumento de Deus para o povo. Né? O povo vivia de uma forma muito corrompida. Mas eu quero trazer para os nossos dias uma coisa em que Abacuque viveu, presenciou, e hoje nós estamos vendo, principalmente na nossa geração, pessoas que têm o seu comportamento ditado por situações ou emoções. Quem conhece alguém que o comportamento da pessoa é ditado por aquilo que ela sente ou por aquilo que ela vive, por aquilo que passa ao redor dela? Quem conhece alguém assim? Todo mundo. Gente, Abacuque, no capítulo 1, vocês vão ver que ele está desse jeito, ele está se queixando a Deus. O que é o livro de Abacuque? É um devocional, praticamente. É ele batendo um papo com Deus. Ele está conversando com Deus, faz algumas queixas lá e Deus responde. Aí ele interpela de novo, aí Deus responde de novo. Aí ele se aquieta, aí ele fala: então beleza, então agora entendi, é nóis. Isso aqui é o livro de Abacuque, que é 3 capítulos bem rapidinho. O que estava acontecendo? Abacuque, por passar por um momento difícil, o povo estava tão corrompido que Abacuque ele vai questionar para Deus a violência do povo, a corrupção, e isso e aquilo. Ele fala para Deus: o senhor está vendo? O senhor não vai fazer nada? O que é isso? Isso aí muitas vezes é nós, né? Isso daí são muitas pessoas que a gente conhece, que pela situação em que vive, ou por aquilo que sente, elas transparecem aquilo no comportamento delas. É uma coisa meio que inevitável. A pessoa ela tem uma certa dificuldade de separar algumas coisas, e ela é totalmente levada e conduzida por aquilo que ela vive ou por aquilo que ela sente, né? Então, existem situações difíceis na vida? Claro que existem, e sempre vai existir, nunca vai deixar de existir, é uma promessa. Jesus, em João 16:33, ele fala: no mundo vocês terão aflições, nós teremos aflições. Por que a gente tem aflição? Olha que é uma bênção, hein? Adivinha por que a gente tem aflição? Porque a gente está vivo. Olha que benção. Eu nunca vi morto ter gripe. Eu nunca vi morto ter Covid. Glória a Deus que a gente está. Tem alguém que pode dar uma glória a Deus que a gente está vivo? Glória a Deus. A gente está vivo, gente. A gente está vivo. Só que existem pessoas que elas têm uma certa dificuldade de lidar com as aflições, lidar com as situações difíceis, lidar com as adversidades, ou lidar até mesmo com os próprios sentimentos e emoções, sem deixar o seu comportamento ser corrompido por isso. E Abacuque estava assim. Abacuque estava vivendo um cenário onde Israel estava totalmente corrompido, mas o que eu quero falar são de 3 passos ou 3 coisas que Abacuque fez, ou melhor, uma coisa ele fez. E depois dessa teve outras 2 consequências que ajudou muito ele, e com certeza vai ajudar nós a ter um norte quando a gente estiver muito cercado de adversidades, de emoções, de sentimentos ruins. O que Abacuque fez? Primeiro, ele buscou Deus, né? E a gente tem essa dificuldade, porque quando a gente está com um sentimento negativo, com emoções à flor da pele, gente, não tome decisões quando você estiver bravinha, irritadinho. Ai, que pisaram no meu pé. Ai, vou sair daqui. Ai, vou pra lá tomar minha água. Nunca mais vou beber água na vida. Isso, nunca mais bebe não. E morre daqui 3 dias. Porque a gente é assim. A gente tem costume de tomar decisão precipitada em momentos que a gente não tem que tomar decisão nenhuma. Momentos que a gente não tem que fazer nada, que é só pra ficar quieto. Tem gente que gosta de reclamar de chuva, gente. Que muitas vezes não é nem um cano e não é nem prova de Deus, não. É só tempestade normal. Tempestade é chuva. Vocês sabem, né? Dos 3 tipos de luto. Primeiro é tempestade, é luta natural, todo mundo passa. Ímpio, justo, todo mundo passa. Aí tem as tentações, que é só para o justo só, porque o inimigo só tenta quem é crente. E depois tem as provações de Deus, que também só é para quem é crente também, né? Então, tem esses aí. Tem gente que gosta de reclamar da tempestade. Está caindo água, Zé. A água não vai parar de cair. A água vai continuar caindo, é tempestade. Chove na casa do ímpio e chove na casa do justo. E tem gente que
gosta de reclamar de tempestade. Não, que essa tempestade vai embora, a tempestade, e faz campanha para a tempestade, e jejum de madrugada, e Deus falando, ai meu filho, o ímpio ali, porque fez uma organização financeira melhor, está passando bem pela tempestade, e você está aí jejuando, porque você não organizou a sua vida financeiramente. Tem o ímpio ali, ele sabe viver em sociedade, ele tem bons relacionamentos, a networking dele é de boa, e o cara está passando bem por essa tempestade aí de isolamento. Já você está dando cria, né? E os seus relacionamentos estão tudo de perna pro ar, porque você não soube lidar com esse relacionamento. E é só tempestade, não é cão, nem prova de Deus, é só tempestade. E a gente tem essa dificuldade, a gente gosta de tomar uma decisão precipitada, e a gente gosta de repreender tempestade. Então a primeira coisa, calma, dá 2 passinhos para trás, e primeiro busca Deus. O relacionamento com Deus é o que nos deixa em paz. Esses dias eu estava estudando um pouco, eu já gosto de oração normal. E eu gosto de estudar sobre o assunto oração na Bíblia, porque eu gosto de pregar sobre oração, então eu fico toda hora nesse assunto. E eu descobri uma coisa muito interessante. O propósito da oração é o relacionamento. A finalidade da oração é se obter uma resposta. Porque a gente só busca Deus quando a gente quer alguma coisa. Mas a consequência imediata da oração é a paz. Olha o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem todos os vossos pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E depois, se não me engano, 1 e 2 Pedro, aqui, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, diz quase a mesma coisa. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, a resposta imediata da oração é paz. Então, antes de você dar chilique, de tomar decisão precipitada, de fazer o que não deve, falar o que não deve, vai para a oração. Eu sei que a gente fala isso toda hora, parece até um clichê já, em toda pregação é a mesma coisa, mas é porque a gente não faz. A gente sabe, mas a gente não faz. Eu ouvi uma frase esses dias, muito bacana, diz assim: não se importe com aquilo que você não sabe da Bíblia, se importe com aquilo que você sabe e não pratica. Isso veio de encontro a mim, e é como se fosse uma flecha lançada na nossa direção, porque a gente vive uma geração que a gente sabe muita coisa. A gente tem o YouTube aí, a gente tem muitos professores, curso disso, curso daquilo, tem curso teológico, tem mini curso para pregador, para pastor, para líder, para isso. Tem um tanto, e a gente sabe muita coisa, mas fazer a gente faz pouco. Eu acho até interessante que em Lucas capítulo 10, eu também gosto de estudar muito Lucas 10, por causa do ministério de Lucas 10. E aí, quando Jesus, um pouco antes, ele conta a parábola do bom samaritano para um fariseu, para um mestre da lei, que se acha o cara, questionando Jesus, fala assim: Senhor, qual é o maior mandamento? Aí Jesus fala: o que você leu da lei? Como que você interpreta ela? Aí o cara falou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou assim: então vai e pratica. Ué, mas o cara não sabe? Sim, ele sabe, mas ele só ainda não pratica. Então, muitas vezes a gente sabe muita coisa da Bíblia, mas a gente pratica pouco. Então, o primeiro ponto, ele é simples e é um que a gente já sabe. Busca Deus antes de tudo. Antes de qualquer coisa. Antes de ter uma reação. Antes de ter uma opinião. Antes de defender a sua razão. Busque o Senhor. Busque Ele. É tão mais fácil, é tão mais simples quando a gente toma atitudes e decisões baseadas naquilo que é o direcionamento de Deus para nós. E olha que legal, Abacuque ele não mudou de opinião ou de posicionamento porque ele falou com Deus, mas sim que ele ouviu Deus. Até porque isso é o devocional. Isso é uma conversa. A nossa intimidade com Deus, ela se dá como se dá com qualquer outra pessoa, através de conversas. Com que a gente inicia uma amizade, com que a gente inicia um namoro, conversando, trocando ideias, batendo papo. A partir dessas conversas cotidianas e frequentes é que vai se criando uma certa intimidade. É da mesma forma com Deus. Só que a gente ora hoje e já quer que Jesus seja nosso chegadão amanhã. E não é assim. Jesus ele gosta de fazer um charme. Ele gosta de se esconder.
Jeremias fala assim, orando: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Que Jesus gosta de fazer um charmezinho. Jesus vai lá, cura o paralítico de Betesda lá, depois sai fora e se esconde. Ah, quem foi que te curou? Ué, o moço estava aqui até agora? Cadê ele? Só foi encontrar ele lá no templo. Mesma coisa o cego lá que Jesus mandou lavar o rosto em Siloé. Jesus cura o menino, aí daqui a pouco vão perguntar ao menino: quem te curou? Aí ele falou: cadê o moço? Estava aqui. Ué, nem o nome dele eu não sei. Falaram que ele veio lá de Nazaré. Como é que é o nome dele mesmo, né? Ah, é o filho do Zé. Jesus, ele gosta. Então, gente, o relacionamento com Deus é assim. Ele precisa ser regular. Ele precisa ser frequente. E com o tempo você vai sentir essa intimidade. Você vai sentir essa intimidade. E o que fez o Abacuque mudar de posicionamento não foi o que ele falou com Deus, mas foi o que ele ouviu de Deus. Porque esse é o devocional, é uma conversa. Você fala com Deus, é a oração. E você ouve a voz de Deus, é a meditação da palavra. Então esse relacionamento com Deus é que cria essa intimidade. A partir do momento em que ele ouve a voz de Deus, ele muda de posicionamento. E ele muda de posicionamento por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Porque a gente nota que no questionamento de Abacuque, ele está um pouco sem fé. Ele está meio questionando o que está acontecendo, ele está meio confuso com a situação, ele está meio sem saber o que fazer, ele está meio sem esperança. E daí quando Deus fala com ele, desperta nele uma fé. E daí Deus fala com ele: calma, Abacuque, vai ter um tempo em que o justo viverá pela fé. Paulo reescreve isso em Romanos 1,17, o que Martinho Lutero usou como base da reforma protestante. Então é muito interessante quando a gente percebe essas coisas, porque Romanos 10,17, que Paulo também escreveu, Paulo escreve assim: pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por métodos, a fé não vem por uma metodologia ou por rituais. Não, a fé não vem nada. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse é o segundo ponto. Primeiro, relacionamento. Segundo, fé. Porque esse devocional diário, ouvir a palavra de Deus, essa intimidade é que vai produzir em mim fé. E quando essa fé ela é ativada em Abacuque, ela é ativada em nós, isso vai por sua vez ditar o nosso comportamento. E eu encerro nesse terceiro ponto. Primeiro, a gente cria um relacionamento com Deus. E a partir de ouvir a voz de Deus no relacionamento diário, vai criar dentro da gente fé. Fé de que Ele está no controle sobre todas as coisas. Porque a gente não fica sem resposta, gente. Ainda que não seja a resposta que a gente estava esperando, ou precisando, ou querendo, é a resposta que Deus quer. É a resposta que Ele dá. Ainda que não seja material ou externa, mas é uma paz interna. É uma paz interna. E isso vai nos gerar fé. E essa fé vai ditar o nosso comportamento. Até porque fé não é acreditar que as coisas vão dar certo. Isso não é fé não, gente. Fé é um posicionamento firme e fiel em relação aos propósitos de Deus. Isso é fé. Fé, ela não é demonstrada por aquilo que eu falo, que eu acredito. Fé é demonstrada por aquilo que eu exponho no meu comportamento. Isso é fé. A fé é um posicionamento. Ela não é uma crença ilusória. Eu tenho fé que Deus vai acabar com o Covid amanhã. Isso não é fé, isso é ilusão, isso é utopia, é outra coisa. Não tem nada a ver com fé. Fé é um posicionamento firme de que Deus é sobre todas as coisas, independentemente do que Ele faça. Tem um louvor do Delino Marçal que eu amo muito. Os meninos louvam direto aqui. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Sabe quem eu amo que demonstra isso num comportamento na Bíblia? Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o que eles falam para o rei: ô rei, não precisa tocar de novo não, pode ficar sossegado, que se Deus livrar a gente das suas mãos, Ele é Deus. Se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus. Isso é fé, gente, é posicionamento. Fé é posicionamento. E a fé de Abacuque, ela foi transformada em posicionamento por essa canção que ele faz no final. Ele responde a Deus e fala: ai Senhor, então aviva a tua obra. O Senhor é sobre todas as coisas, faz aí. Aí ele compõe uma canção para Deus, que é exatamente isso que a gente leu. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, e daí, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque alegria fala de comportamento. Alegria fala de um procedimento mediante a uma crença. Mas não é uma crença ilusória, é uma fé, é um posicionamento no Deus que eu sirvo.
E não é isso que a nossa bússola de fé e prática nos orienta. Não, porque eu tenho minhas razões. Mas Deus não falou para mostrar razão. Deus falou para eu virar outra face. Não, porque não, é que a gente começa com as nossas razões, com as nossas opiniões, e o nosso comportamento é ditado por aquilo que a gente pensa que é verdade, e as nossas palavras, as nossas ações e atitudes são ditadas por aquilo que a gente está sentindo, ou por aquilo que está acontecendo, e a gente não consegue dar 2 passinhos para trás, ouvir a voz de Deus, e nos comportar e ser quem Ele quer que a gente seja, fazer o que Ele quer que a gente faça. Por que é tão difícil a gente olhar para a Bíblia e obedecer ela independentemente daquilo que a gente está sentindo? A gente deixa o nosso sentimento ser tão soberano em relação a Deus na nossa vida, e a gente vem aqui e se derrama falando que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor de quem se a gente não se subordina a Ele? Ai, gente, desculpa, eu sei que essa palavra é dura, mas a gente precisa ser confrontado em algum momento. Inclusive é isso que eu vou falar no próximo sábado com os adolescentes aqui sobre confronto. Essa molecada hoje não sabe mais ser corrigida. Que o pai e a mãe falam e sai virando as costas. Ah, você é minha filha. Eu jogo chinelo. Na minha época meu pai colocava eu de castigo em cima do milho, equilibrando 5 livros na cabeça, segurando 2 tampinhas. E ai se um livro caísse. E hoje a molecada não sabe ser confrontada. Não pode pedir para lavar as vasilhas mais, pede para varrer a casa aí daqui meia hora. Ah, meu Deus, esses meninos vão ouvir. A gente ri deles agora, mas a gente faz praticamente a mesma coisa. Em situações que a gente julga ser maior, mas na verdade não são não. A gente tem uma dificuldade muito grande de se subordinar à palavra de Deus. E o problema é o que eu falei no início, não é o que a gente sabe, mas é o que a gente não pratica. É o que a gente sabe e não pratica. Porque a gente sabe muita coisa da palavra, gente. A gente até sabe qual que é o nome do primeiro grupo de livros da Bíblia. Se perguntar aqui para qualquer um, qual é o nome do grupo dos 5 primeiros livros da Bíblia? Todo mundo sabe. Como que chama, João? Pentateuco. Todo mundo sabe. Agora, e abrir o Pentateuco e lá, ver as regras da lei, conhecer as 613 leis. Isso aí a gente tem uma dificuldade de buscar e entender alguns princípios da palavra, que é chato, né? É mais legal olhar o WhatsApp o dia inteiro, é mais legal jogar Free Fire, é mais legal fazer qualquer outra coisa. Até mesmo fazer a obra de Deus, organizar o culto, não, porque eu tenho que programar o culto, que eu tenho que ligar para fulano, e até mesmo as coisas que a gente julga ser da obra de Deus, a gente dá prioridade em relação ao relacionamento com Deus, que vai ditar o nosso comportamento. Eu queria, gente, convidar todos nós essa noite, os que estão aqui, os que estão assistindo e ainda vão assistir. Dá 2 passinhos para trás. Reveja seu comportamento, ele tem sido ditado por aquilo que você sabe da palavra e pratica, ou por aquilo que você está sentindo ou vivendo? As circunstâncias e situações têm ditado o seu comportamento? As suas emoções, os seus sentimentos têm ditado seu comportamento? Ou é a sua bússola de fé e prática que de fato tem norteado aquilo que você faz e é? A gente precisa nos reavaliar. Eu amo tanto Davi, gente. Eu amo tanto Davi porque Davi, pensa no meio que pecou na Bíblia. Davi. Nossa, e os erros de Davi tiveram consequências absurdas. Davi não é um homem segundo o coração de Deus porque ele fazia tudo certinho. Davi é um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha um coração quebrantado e contrito. E é isso que Deus deseja de nós quando nós ouvimos ou somos ministrados por Deus com um confronto como esse. Um coração quebrantado e contrito, que reconhece as suas próprias falhas e debilidades, que reconhece as suas fraquezas, que reconhece que precisa mudar, que reconhece que está muito longe de ser aquilo que Jesus espera da gente. Ah, gente, se fosse sacrifício que Deus se agradaria, a gente trazia para Ele 1 milhão deles. A gente não mede esforço para fazer alguma coisa externa para Deus. Você vê, a gente sai de casa num frio desse, pandemia, a gente está saindo com risco de pegar corona. A gente vem aqui... Oi, eu já ia falar comigo. Não, a gente não se abraça e beija não, gente, só eu, só. Sabe, a gente não mede esforços para fazer algo externo para Deus.
Mas quando é para abrir o coração e fazer dele um terreno fértil para receber uma semente que confronta, a gente se tranca. A gente fala, não, mas Deus sabe das minhas razões, Deus sabe como eu fui injustiçado, Deus sabe o tanto que eu tentei fazer para não chegar a esse ponto. Não, gente, não é de sacrifícios externos que o Senhor se agrada, é de um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Por isso que eu amo Davi, porque Davi, não importa quanto ele errava, ele sempre tinha o coração pronto a reconhecer o seu erro e a consertá-lo. Que a gente tenha esse coração essa noite. E que a gente possa ter o nosso comportamento ditado por aquilo que Deus espera de nós, pela sua palavra. Amém, gente? Ah, você pensou que tinha acabado, né? Mas aproveita que você ainda está aqui e me ajuda a alcançar mais pessoas com esse vídeo. Faz o seguinte, curte, comenta, compartilha, manda ele nos grupos de WhatsApp, manda para aquela pessoa que você lembrou enquanto você ouvia essa mensagem. Tenho certeza que ela vai ser muito abençoada através de você. Se você tiver um tempinho também, eu gostaria de te convidar para acessar minha loja brunofstore.com.br, também as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, @brunof.store. Tenho certeza que você vai gostar dos nossos materiais que tem lá. Tem muitos produtos bem bacanas, como este moletom aqui, Não Pare de Orar, bonés como esse da cruz, tem alguns livros também que eu escrevi, alguns e-books, como esse aqui, Jesus, tudo isso é sobre ele, tem vários títulos lá para você consumir e se alimentar da palavra de Deus. Fazendo isso, você ajuda demais o nosso ministério, ajuda demais a gente a alcançar o máximo de pessoas que a gente pode, não só através das nossas mensagens, mas também através do nosso material. Aproveita para comprar para você e também para uma pessoa que você gosta. Deus abençoe, fica na paz.